RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Era uma noite de trabalho como qualquer outra. Os animais de certeza que já haviam sido colocados no curral. É provável que eles teriam acendido uma fogueira para aquecer-se do frio, e enquanto isso, há quem quisesse no meio deles contar a cena do último cordeiro do seu rebanho que fora levado para ser sacrificado no templo de Jerusalém, que ficava a uns 10 quilômetros dos campos de Belém, onde estavam cuidando do seu rebanho. Provavelmente estivessem conversando sobre a má fama que eles detinham perante os doutores da lei. Tudo porque eles não cumpriam com certas obrigações da lei por causa da natureza do seu trabalho e, por causa disso, não eram bem vistos por uma grande parte da sociedade. Mas lá estavam eles, entregues à sua sorte. Lucas os descreve como que vivendo nos campos. O meu amigo já descobriu de quem estou falando? Eu estou falando dos pastores de Belém. Aqueles que foram os primeiros a quem Deus permitiu que a notícia de Natal devesse chegar. Se as mulheres foram as primeiras a tomar conhecimento do túmulo vazio, os pastores foram os primeiros a perceber que a manjedoura já estava cheia. Contra toda a expectativa, a notícia do nascimento de Jesus chega em primeiro lugar para aqueles que ocupavam os últimos lugares na hierarquia social da época, os pastores. Veja que até hoje não sabemos seus nomes. Não tem sido possível precisar o número deles e nem as suas nacionalidades. Lucas descreve assim a cena no seu Evangelho, no capítulo 2, versículo 8 a 9. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O Natal é, a todos os títulos, um acontecimento de grandes e estranhas contrariedades. Se não vejamos, um rei adulto fica com medo de um rei menino. É Natal. Um rei divino decide nascer numa manjedoura exposto à sua sorte. Segundo a tradição da época, quando uma mulher dava à luz a um filho, as outras mulheres da zona deviam reunir-se em torno dela e cantar hinos. No caso de Jesus, não foram as mulheres e os homens que cantaram. Somos informados pela Escritura que uma milícia de anjos cantava: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Mas hoje eu gostava de chamar sua atenção para outra contrariedade. Era suposto que os doutores da lei, aqueles que já sabiam em decor que o Messias devia nascer em Belém, aqueles que sempre liam na sinagoga, onde eles mesmo liam todos os dias o seguinte refrão: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas parece que a lógica de Deus continua a surpreender todos os nossos aforismos. Todo o nosso conhecimento das coisas é sempre pouco perante o Senhor de todas as coisas. Na noite de Natal, deu-se também a contrariedade do a quem deveria anunciar-se o nascimento do Salvador. Sabemos pela literatura que os pastores, devido a alguma má fama, o testemunho deles não era aceito em tribunais. Mas Lucas nos informa no seu capítulo 2, versículo 17 e 18, que os pastores, quando viram o menino rei Jesus, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que os ouviram se admiraram de todas as coisas referidas pelos pastores. Os pastores, em sua humildade, estigmatização social, desprezo e condição econômica fraca, acabam entrando na história como aqueles que viram uma milícia de anjos descer do céu, iluminar a terra e anunciar a paz na terra entre os homens. É verdade que o meu texto diz que os pastores estavam ali guardando os seus rebanhos durante as vigílias da noite, mas sabemos todos que estes rebanhos não eram deles como tal. Os donos dos rebanhos estavam na grande cidade de Jerusalém. Sabemos pela história que muitos destes rebanhos pertenciam a sacerdotes e oficiais do templo, pois eles ali os apacentavam ou os guardavam para permitirem a continuidade do ritual do sacrifício do cordeiro
conforme a orientação de Deus no templo. Mas estes pastores estavam habituados a preparar cordeiros para serem mortos. Eles não poderiam afeiçoar-se muito aos animais que cuidavam, pois eles não sabiam qual deles seria o próximo. Sua tarefa era manter o rebanho em número suficiente para que o templo e os sacrifícios pudessem continuar funcionando em favor dos serviços de culto e adoração a Deus. Agora, no Natal, na noite de Natal, Deus levou os pastores a então contemplarem o verdadeiro cordeiro, que iria terminar com toda a dimensão religiosa do seu trabalho. Eles deixariam de cuidar de seus rebanhos para fins de sacrifício, pois agora estava diante deles o verdadeiro, aquele que não era mais sombra das coisas que estavam por vir. Diferente dos magos, parece que os pastores foram ver o menino de mãos vazias. Apenas o coração deles estava cheio de espanto, pois eles mesmos disseram em Lucas, capítulo 2, versículo 15: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Aqui os pastores mostram para nós alguma coisa sobre eles mesmos. Primeiro aqui, eles nos revelam que conheciam as formas da revelação de Deus na época. Veja que eles não discutiram e nem fizeram perguntas ao anjo como fez Maria, por exemplo. Ou eles não apresentaram desculpas como fez Moisés. Segundo, eles mostram que temiam a Deus, pois eles usam a expressão Senhor. Eles sabiam que a glória que envolvia os anjos só poderia ter vindo da parte do Senhor. Em terceiro e último lugar, estes pastores, apesar de sua constante ausência nas reuniões da sinagoga, eles ainda sabiam que o Senhor fala. O Senhor fala com seu povo, pois eles mesmos disseram que vamos e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ah, meu irmão, eles sabiam que era o Senhor que estava por trás de tudo. Era o Senhor que estava governando os tempos e as estações. E aqui usando as palavras de Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que possamos receber a adoção de filhos. Os primeiros pregadores do nascimento de Jesus estavam mal vestidos. Cheiravam a tudo associado aos campos. É provável que de suas axilas e de seus dentes havia um pouco de mau cheiro, e suas roupas já indicavam falta de contato com a água faz tempo. Maria não sabia se iria proteger o menino de contrair ali mesmo uma infecção pós-parto ou se iria desejar aos visitantes boas-vindas. No entanto, Lucas nos informa que Maria guardava todas estas coisas no coração. Meu irmão, Natal é tempo de guardar no coração e guardar o coração. Ainda que possamos fazer isso todo o ano, mas o Natal sempre é um convite à renovação da fé, da comunhão, do amor e do compromisso com as coisas de Deus e de cuidado da nossa família. Por que planear ou planificar passar o Natal com os amantes, se Deus te deu uma família? Por que razão a cama do seu namorado iria servir como sua manjedoura nesta noite de Natal? É tempo de dizer a verdade, arrancar a máscara do fingimento, convidar o Espírito Santo para que seja nosso amigo. Natal com feitiço e bugigangas? Natal com burlas e fuga às dívidas? Natal no estrangeiro com dinheiro roubado dos cofres do Estado? Natal nas Bahamas, estando longe de Deus? Estamos sendo convidados a aprender com os pastores, a ir ver os acontecimentos que Deus nos deu a conhecer. O Salvador nasceu em Belém. Por que você insiste em ficar nos campos, enquanto o convite para ir ver o Rei Menino na manjedoura está sendo feito para ti hoje, aqui e agora? Você está sendo chamado neste Natal. As portas do avião estão se fechando. Eu espero que você não tenha perdido o seu talão de embarque. Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.